No ar, mais um É Bom Saber, Sala de Aula Democrática do Brasil. Convoco você que vai prestar o vestibular para a Universidade XYZ, você que vai fazer a prova do Enem e que precisa de uma grande pontuação, até você que vai, quem sabe talvez, tentar um concurso. O seu lugar é aqui. Vista esta camisa. Com certeza. Vamos estudar? Vamos! Chamando agora o primeiro quadro. Eu quero sintonizar, ligar você na sua contemporaneidade. Abertura dos documentos secretos da ditadura militar. Assunto que dá pano pra manga e pode virar questão. Tá na mídia, tá na prova. A ditadura militar no Brasil cassou mandatos políticos e perseguiu ferozmente os opositores do regime. Foi um período de censura, torturas, assassinatos e em que muitos brasileiros foram obrigados a deixar o país. João Goulart assumiu a presidência em 1961 com a renúncia de Jânio Quadros. Jango fazia um governo aberto visto como um sinal de que o Brasil poderia adotar o socialismo. Os militares tomaram o poder e governaram o Brasil de 1964 a 1985. Grande parte dessa história era mantida em arquivos fechados. Em 2011, a presidente Dilma Rousseff sancionou 2 leis. Uma que criou a Comissão da Verdade, que vai investigar nos próximos 2 anos violações de direitos humanos ocorridas entre 1948 e 1988. E a outra é a Lei de Acesso à Informação, que acaba com o sigilo, dando direito a todo brasileiro de ter acesso a documentos públicos de órgãos federais, estaduais, distritais e municipais dos 3 poderes. Olha bem, o comentário é quase nenhum, você viu tudo com muita clareza, mas eu quero só chamar a atenção para a responsabilidade da sua geração. Nós estamos vivendo uma overdose de democracia, isso é muito bom no Brasil. Durante muito tempo, os documentos secretos da ditadura militar foram uma caixa preta, inacessíveis. E agora o governo, decreta que todo brasileiro tem direito a conhecer tudo, transparência total, tudo que ocorre no Brasil. Os documentos do governo das instâncias federal, estadual e municipal. Foi também instaurada a Comissão da Verdade para fazer uma busca, um levantamento dos crimes da ditadura militar. E tudo isso interessa a sua vida, porque você passa a respirar mais liberdade ainda nesse país. Agora vá estudar, vá procurar conhecer melhor todas essas coisas que há 30 anos, há 40 anos, eram praticamente impensáveis. É por aí. Maravilha! Quero todo mundo aí dizendo saber é bom demais. E vamos continuar, porque agora eu estou voltando com aquele assunto lá do seu ensino médio, quem sabe talvez do primeiro ano, a que você não tenha prestado atenção. Esqueci, Jorge Portugal, mas o É Bom Saber está aqui para lembrar a você. Na base com ligações químicas. Vanderbi. Olá, alunos. Meu nome é Vanderbi, sou professor de Química e hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes, ligações químicas. Quando falamos de tabela periódica, vimos que existem aproximadamente 110 elementos químicos. De todos esses elementos, apenas um pequeno grupo, os gases nobres, conseguem ser encontrado isolado na natureza. Todos os demais elementos encontram-se fazendo combinações. Essas combinações que ocorrem são o que chamamos de ligações químicas. Estas ligações podem acontecer entre os átomos e podem acontecer também entre as moléculas. As ligações que acontecem entre os átomos são as ligações iônica, covalente e a ligação metálica. As ligações que acontecem entre as moléculas seriam as ligações do tipo dipolo induzido, dipolo permanente e a ligação de hidrogênio. Vamos falar um pouco mais acerca das ligações interatômicas, as ligações que acontecem entre os átomos. Em química, um fato que é extremamente importante é saber identificar os compostos e determinar as características dos compostos. Para identificar as ligações iônica, covalente e metálica, vamos fazer uma generalização. Que generalização seria essa? Bom, quando você olhar uma representação química e perceber a presença de um metal,
este composto será provavelmente iônico. Se você olha uma representação química, uma fórmula, e não ver nenhum metal, este composto provavelmente será covalente. E se você olha uma representação e nesta representação tem apenas um metal, sem nenhum número, sem nenhum índice, esta ligação será ligação metálica. Então não é difícil você identificar a ligação. Você observa se tem metal ou se não tem, para diferenciar a iônica de covalente, e se aparecer um metal sozinho, a ligação será dita metálica. Agora que já sabemos identificar a ligação, vamos para as características de cada uma delas. Os compostos iônicos são sólidos cristalinos, apresentam altos pontos de fusão e ebulição, ou seja, é difícil derreter, é difícil fazê-los virar gases e conduzem eletricidade toda vez que eles estiverem derretidos, que seriam fundidos, ou quando eles estiverem em solução aquosa, misturados com água. Os compostos que são covalentes, em geral, podem se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso, apresentam pontos de fusão e ebulição mais baixos do que os compostos iônicos, e estes, em geral, são isolantes. Os compostos covalentes que não são isolantes seriam os ácidos se estes estiverem em solução aquosa, pois em solução aquosa irá ocorrer a reação de ionização. Você irá quebrar um composto covalente em íons e, tendo íons na solução, esta será eletrolítica e irá conduzir eletricidade. Os compostos metálicos, eles são sólidos, com exceção do mercúrio, eles apresentam altos pontos de fusão e ebulição e eles possuem brilho, além de conduzirem calor e eletricidade. Espero que vocês tenham entendido bem acerca das ligações químicas e compreendido a importância de identificar as ligações e saber as características de cada uma dessas ligações. Um forte abraço e até a próxima. Que maravilha, que beleza! É assim, Jorge Portugal, que a gente gosta de estudar, é nesse ritmo e aprendendo cada vez mais. Sabe por quê? Porque o caminho é educação. E quem vem contar a sua história, quem vem dizer por que sempre apostou todas as fichas na educação, é um dos maiores cantores do mundo, sem favor nenhum. E, para minha alegria, um parceiro querido. Lazo Matumbi, a educação é por aí. Agora posso compreender toda a mediocridade das coisas que acontecem na nossa cidade. O negro que toca tambor. Eu venho de uma família bastante pobre, de uma família onde teve e temos grandes dificuldades e que, na realidade, essas dificuldades fazem a gente entender que tem que ter algum caminho, alguma via escapatória, algum caminho de liberdade. E esse caminho da liberdade é exatamente a educação. Não tem para onde correr. Se você não tiver educação, se você não procurar entender e aprender, as pessoas passam por cima de você. Então, para mim, isso foi uma coisa básica. Eu via meu pai com 60, 70 anos, estudando, tomando curso de inglês, tomando curso de português para fazer uma melhor redação. Então eu acho que na verdade que a educação sempre foi a base de tudo. Eu tive experiências assim na minha vida que quanto mais você procura se educar, mais você consegue discutir de forma igual. Porque além de todas as dificuldades que enfrentamos, como racismo, isso, caramba, quatro, ainda tinha um estigma negativo de achar que nós, comunidade negra, nós negros, não tínhamos capacidade de aprender. Ou seja, a gente tinha que se desdobrar em 10 para mostrar exatamente que isso era reverter o quadro. E eu lembro que uma vez eu conversando com meu filho, eu falando, pô filho, eu quero que você entre na faculdade, eu quero que você faça isso, faça aquilo. Ah, qual é meu pai? Essa coisa de adolescente. Qual é meu pai? Pá, não sei o que, perere, perere. E de repente, quando eu insisti, eu vi meu filho se jogar de uma forma tão tranquila que a primeira vez que, por coincidência, ele fez uma redação para um programa de Jorge Portugal, que era aprovado. E na elaboração da pergunta, eu achei super bem, cheia de detalhes, bem elaborada. E eu liguei para meu filho e digo, pô filho, parabéns, achei mó barato a elaboração da pergunta.
E ele falou, pô, meu pai, tudo certo. Lá atrás eu falei um monte de porcaria que não tinha nada a ver, mas agora eu estou ligado, eu estou entendendo que o caminho é esse. E hoje eu fico super feliz que meu filho está aí fazendo fisioterapia, está tudo certo, está tudo ótimo, então o caminho é esse. Os segredos dos toques dos seus ancestrais. Faz carinho na pele pro povo, dança luta pra ser feliz. Olha, a internet veio exatamente para dar uma alavancada em todos nós. A internet veio para nos colocar, em contato com o mundo, seja onde você estiver. Ou seja, claro que tem as suas vantagens e desvantagens, mas por outro lado é legal porque você vê que se você conseguir estar linkado com o mundo, então significa que você não é só um cidadão brasileiro, ou norte-americano, ou sul-americano. Você é um cidadão do mundo. Então, a educação é uma coisa básica exatamente para isso, para que você, na verdade... Aliás, eu costumo sempre dizer aos meus filhos o seguinte, aqui no Brasil a gente tem só uma língua que a gente aprende, que é o português, e às vezes em cada lugar, cada estado que você vai, tem um sotaque, e se discute muito qual estado, que fala o português melhor. Eu acho que a gente, na verdade, tem que ser mais esperto, a gente tem que buscar outras línguas, outras histórias para poder a gente ser cidadão do mundo realmente, porque quando a gente estiver aqui e estiver no mundo, a gente está se falando, está se comunicando. A faca e o queijo está exatamente na mão de vocês, para que vocês mudem esse quadro, que de vez em quando a gente se reclama, que a gente se incomoda, que a gente se indigna. Então, se vocês souberem que a educação é a caneta na mão, o papel na outra e a sua opinião lá escrita, eu continuo dizendo, rapaziada, jogue duro, chegue fundo, porque sabe por quê? Educação é por aí. Na sua de Salvador. Dá gosto ouvir um depoimento desse, não é, turma? Não é, galera? Puxa vida, se você não se arrepiou, eu não sei o que é que você é, mas eu tenho certeza de que arrepio rolou. Pode crer, vamos fazer da educação o nosso grande caminho. Vamos ver se a gente balança as estruturas desse país. Não existe, não tem sentido, sexta economia do mundo e os níveis de educação que nós exibimos. Não tem sentido. Está na hora da virada e precisamos de todo mundo, hein? Não é só da presidenta, não é só do governador, não é só do prefeito, não é só do vereador, é da cidadania brasileira. Quer continuar a estudar? Quer verticalizar, aprender mais ainda? www.educação.ba.gov.br. Brasil, querido Brasil, só vou ali, mas volto já.